Sorrisos na Clínica Valens, transformando sorrisos no Centro Médico do Ribeirão Shopping. O nosso convidado, Dr. Fernando Gorla, especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial. Nossa, doutor Fernando, que difícil falar! Tudo bem, Lelinha? É um pouquinho difícil mesmo, mas o que a gente faz não é tão complicado assim. Olha só, ele é modesto, começamos bem. É uma especialidade, são especialidades abrangentes, envolvem inúmeras coisas. Exato, a cirurgia maxilofacial é uma especialidade dentro da odontologia que tem como objetivo diagnosticar e tratar doenças do sistema mastigatório, traumatismos e anomalias, sejam elas congênitas ou adquiridas desse sistema mastigatório e seus anexos. Gente, olha isso. Bom, tem assunto até. Nós vamos convidar muito o Dr. Fernando para falar que são inúmeras as questões que envolvem o sistema mastigatório, mas hoje a nossa pergunta é sobre o tema estresse, que hoje atinge milhares e milhares de pessoas. A gente sabe que são muitos os sintomas e um deles, doutor Fernando, são os sintomas que vêm justamente do maxilar. Aquelas pessoas que estralam o maxilar, aquelas pessoas que inclusive às vezes têm até dor. Ele faz parte dessa especialidade? Leli, esse é um assunto muito interessante para a gente conversar, porque a gente sabe, o estresse é o mal do século. E a gente sabe que esse estresse ele contribui para uma série de alterações no corpo humano, alterações tanto na área odontológica quanto na área médica e alterações que prejudicam o dia a dia desse paciente. Está cada vez mais frequente a gente na nossa prática diária, na clínica, ter contato com pacientes que chegam aqui muito queixosos, com queixa de dor. Doutor, eu tenho muitas dores ao mastigar, eu ouço estalos, eu acordo cansado, eu não tenho a mesma disposição. E eles procuram a gente para ter um diagnóstico, que isso está cada vez mais comum. Do que se trata? Como o estresse pode contribuir para alterações nos maxilares? Vamos lá. Nós temos na região dos nossos maxilares uma articulação, denominada articulação temporomandibular. Muitos já ouviram falar provavelmente sobre o nome de ATM, que nada mais é do que a abreviação da articulação temporomandibular. Essas articulações, elas são exigidas toda vez que a gente abre e fecha a boca, toda vez que a gente mastiga. Elas são responsáveis pela relação entre a nossa mandíbula e o nosso crânio. O que são as alterações dessa articulação? Essas articulações podem apresentar degenerações. Essas degenerações elas surgem de parafunções. O que são parafunções? São apertamentos, muitas pessoas às vezes se pegam durante o dia apertando, mordendo algum objeto. Bruxismo, não sei se você já ouviu falar de bruxismo, o nosso público também. Bruxismo é quando as pessoas rangem os dentes enquanto estão dormindo. Isso tudo exige demais das articulações e provocam efeitos deletérios. Onde entra o estresse nessa história? O estresse contribui para que o nosso corpo fique nesse estado de tensão. E quando a gente está estressado, essas parafunções são maiores, em maior grau. Enquanto a gente está dormindo, a gente aperta mais os dentes, a gente range os dentes. Quando a gente está estressado durante o dia, muitas vezes a gente se pega apertando os dentes. Isso tudo é muito deletério para as nossas articulações temporomandibulares. Essas disfunções recebem o nome de disfunções temporomandibulares. Por quê? São disfunções que ocorreram na articulação temporomandibular. Daí a sigla DTM, que muitos pacientes já podem ter ouvido quando relatam para o seu dentista ou para o seu médico que estão com dores no ouvido. Eles falam, isso pode ser uma DTM. Elas merecem um tratamento, um acompanhamento profissional. Ela pode se apresentar em diversos níveis, diversos graus de evolução. Por isso é importante que esse paciente com essa sintomatologia dolorosa, com essa dificuldade de abrir e fechar a boca, com esses travamentos durante a abertura e fechamento de boca, e até mesmo esses pacientes que acordam cansados, como se tivesse um peso em cima do rosto, um peso nos maxilares. É importante que eles procurem um especialista o quanto antes para que sejam diagnosticados da forma correta e assim possam receber o tratamento adequado. O tratamento dessas disfunções temporomandibulares nem sempre é cirúrgico. Quando o processo está numa fase inicial, é possível que a gente resolva isso com um tratamento clínico e um acompanhamento de perto.
No entanto, em casos mais graves, a gente tem que lançar mão de técnicas cirúrgicas, mais ou menos invasivas, dependendo do grau de evolução da alteração. Nossa, olha isso, né? Eu acho uma coisa importante que a gente está trazendo, além de todo esse esclarecimento que você trouxe, é essa questão de atentar as pessoas para que quando haja essas dores, o profissional a ser procurado é um dentista. Porque muitas vezes, doutor, eu imagino que as pessoas, elas não sabem a quem procurar, como proceder. Então, quer dizer, é muito importante que todas essas dores que podem vir do estresse ou não sejam assistidas, seja diagnosticado. Exatamente, Lelinha. Como isso tem ficado cada vez mais frequente na nossa prática diária, é importante a gente esclarecer para a população que ela deve procurar o seu cirurgião dentista para que ele indique a um profissional capacitado, a um especialista, para que essas alterações não evoluam para casos mais graves. É importante que essas pessoas tenham um diagnóstico preciso o quanto antes, para que o tratamento mais adequado para o caso seja instituído e essa pessoa volte a viver com qualidade, tenha um sono com qualidade, tenha disposição e o mais importante, sem dores. É isso mesmo. Agora, doutor, me diga uma coisa. A pessoa que não tem esse diagnóstico e ela vai sofrendo com todo este processo, quais são os danos que ela pode vir a ter na continuidade? É importante a gente falar sobre isso porque, como eu te disse, essa doença ela tem graus de evolução e nos graus mais avançados, muitas vezes é necessária até mesmo a substituição dessa articulação por próteses articulares. Gente, quer dizer, não é brincadeira não, as pessoas às vezes acham que é uma coisinha, mas ao longo do processo realmente há um desgaste ao ponto da pessoa ter que substituir essa articulação. Exatamente. Podem ocorrer alterações degenerativas tanto na parte óssea da articulação quanto no disco articular, onde não é mais suficiente cirurgias menos invasivas para resolver o problema. E aí a gente tem que acabar substituindo essas articulações por próteses articulares. Bom, então fica a dica aí para quem tem dores, correr atrás de um especialista. Exatamente, Lelinha. Dores na região do ouvido, limitação de abertura bucal, dificuldade mastigatória, travamento quando está se alimentando, quando está comendo alguma coisa, estalo, barulhos estranhos, desvios quando abre a boca. Tudo isso são sinais de alterações nas articulações temporomandibulares e merecem uma avaliação de um especialista, merecem um diagnóstico para que a gente possa intervir rapidamente e devolver a saúde e o bem-estar para esses pacientes. Doutor Fernando, obrigada pela sua presença e fica aí a dica para você. Muito mais do que cuidar do seu sorriso, cuidar da sua saúde. Os nossos agradecimentos à Clínica Valens, transformando sorrisos, que abre as portas para nos receber, para levar esse conteúdo tão importante para o seu bem maior, sua saúde.